Olá, meu amigo Cauê, muito boa tarde para você, cara. Tudo bem por aí? Como é que você está, mestre? Tudo certo? Espero que você esteja tudo bem. Estou gravando a aula de você, a tua aula de hoje, meu amigo, para nós continuarmos o capítulo que fala da transição da Idade Média para a Idade Moderna, né? Como diz, deixarmos o médio para trás e evoluirmos na história, continuarmos a nossa história, compreendermos da onde nós viemos, né? Então, na aula passada nós falamos um pouco da transição, do excedente agrícola, da sobra de alimentos, tudo mais, né? Nós, na Idade Média, nós estudamos sobre o feudalismo, as pessoas durante muitos anos se submeteram ao senhor do engenho, desculpe, o senhor feudal. Estou falando do senhor do engenho porque eu estava explicando para o pessoal do sétimo ano sobre a sociedade açucareira, né? Mas aqui, ó, o senhor feudal era como se fosse o líder, né? As pessoas durante muitos anos, para fugir dos perigos dos bárbaros, das tribos, dos clãs que atacavam, desmanchavam aldeias, saqueavam aldeias, matavam famílias, elas se submeteram a morar dentro do castelo ao redor do senhor feudal. Então nós trabalhavam para ele, né? Nós tínhamos uma classe chamada de camponeses ou servos, pessoas que trabalhavam em troca de proteção, não eram escravos. Eles trabalhavam e o seu trabalho lhes garantia proteção, né? Mas com o passar dos anos, como houve uma transição do médio para o moderno, aos poucos as coisas foram se acalmando no velho continente, lá no continente europeu, né? Nós temos aí um renascimento, uma nova história. E aí que nós entramos na página 54 e 55 e 56 da nossa aula de hoje, né? 54, 55 e 56, livro positivo de aula, tá? No renascimento comercial e urbano. Você já vai olhar que a imagem de abertura da 54 do teu livro vai mostrar um castelo e não só as pessoas dentro desse castelo morando, mas elas morando ao redor dele aqui, se estabelecendo, formando uma sociedade ao redor, né? Ruazinhas apertadinhas, aquelas coisas que a gente vê da velha Europa, lá de antigamente, que aparece nos filmes, né? As pessoas criando as suas bancas e vendendo a sua mercadoria. Quando eles moravam no feudo, eles não tinham uma moeda, né? Os feudos eram a base da economia, era a troca, né? Eu ia lá trocava com você, você é um grande produtor de maçãs, eu ia lá trocava contigo algumas galinhas e você me dava algumas maçãs, né? Ou trocava com você alguns grãos por maçãs, era a troca, né? As pessoas trocavam as coisas. Você tem maçãs sobrando, eu tenho galinhas sobrando, tenho ovos sobrando, trocamos umas coisas por outras. A partir de agora, no renascimento comercial, comércio vai começar a fluir melhor, as pessoas vão comercializar umas com as outras. Você vai colocar a tua banca lá e vai vender as suas maçãs. Eu vou colocar lá minha banca, vou vender ovos, vou vender galinhas e tal, né? Então surgem aí cidades, renascimento urbano, cidades, claro, ainda não temos uma preocupação com infraestrutura, com saneamento, com esgoto, com energia elétrica, não tem nada disso. São ruazinhas apertadinhas assim que vão indo uma a outra, assim, né? Mas são cidades, né? O renascimento urbano. Surgem cidades. E as banquinhas que eu falei, surgem aí as primeiras feiras, né? Onde você vai comercializar, né? E você lá vende algumas maçãs, pega o seu dinheiro, e eu vendo minhas galinhas, vendo meus ovos, vendo lá algumas coisas e pego o meu dinheiro, né? Não vou mais trocar. Vai surgir aí o comércio, né? Vai se efetivar o comércio. E não só de alimentos, né? As casas serão feitas com tijolos, serão feitas ruas, serão feitas um comércio maior, né? Vai expandir esse comércio, né? Se tranquilizou, acalmou as coisas temporariamente, né? Saímos daquela parte mais medieval, mais pesada e vamos para uma parte mais moderna da história, né? Vamos se encaminhando, né? Vão surgindo aí uma nova forma de comercializar, de governar, né? Vai se reestruturando o velho continente, a velha Europa, né? E o feudalismo aos poucos vai deixando de existir, né? Tudo isso, meu amigo Cauê, graças à Revolução Agrícola, né? O que é a Revolução Agrícola? As técnicas de plantio, elas evoluíram, né? Antes você ia lá fazer um buraquinho, colocava semente e deu, né? Agora você planta com melhores condições, você tem uma semente um pouco melhor e, consequentemente, você vai ter um aumento na sua produção, que vai propiciar a você vender mais e mais maçãs. Vai ter um excedente agrícola, né? Você não vai consumir todas aquelas maçãs, você vai ter maçãs suficientes para você vender. E aí, isso é a revolução agrícola, um excedente agrícola, uma sobra de alimentos, né? Isso que nós vamos falar agora. Estamos falando agora, né? E, consequentemente, nós vamos falar aí do feudalismo, os feudos, os castelos, dão lugar aos burgos. Os burgos são as cidades, tá? Cidades. E os habitantes dos burgos são os burgueses, que nós chamamos hoje em dia de
comerciantes, tá? Deixam de morar dentro do castelo, surgem cidades ao redor do castelo. Essas cidades são chamadas de burgos. E os habitantes dos burgos são os burgueses. Surge aí uma nova classe social, né? Antes nós tínhamos lá só os laboratores, os oratores e os oratores. Agora nós temos os burgueses, né? As pessoas que moram na cidade e comercializam o seu excedente agrícola proporcionado pela Revolução Agrícola, né? Então uma nova classe social, uma nova camada social, os burgueses, os vendedores. Meu amigo Cauê, para a aula de hoje, eu gostaria que você fizesse a página 29 do caderno de atividades, exercício 1 e 2, tá? E aí pode me mandar uma fotografia, tá? Caderno de atividades, a página 29, caderno de atividades, a página 29 e o exercício 1 e 2, meu amigo, certo? Um abraço a todos, paz e bem.